Ele era meu melhor amigo. Compartilhávamos tudo. Até que uma pergunta inocente virou meu mundo de cabeça para baixo. Como é o gosto de um garoto? A pergunta veio do nada, como uma pedra atirada no meio de um lago calmo. E, desde então, nada mais ficou em silêncio. Quando Tiago decidiu dividir o apartamento com Rafael, tudo parecia simples. Eles vinham de mundos diferentes, mas isso nunca foi um problema. Pelo contrário, o contraste virou rotina, como dois planetas girando em órbitas opostas, mas estranhamente sincronizadas. Tiago estudava arquitetura. Era metódico, concentrado, alguém que desenhava linhas retas até quando pensava. Rafael vivia nos extremos, atleta, impulsivo, o tipo de cara que chegava rindo alto, jogava a mochila no chão e enchia o ambiente de vida e de bagunça. Durante meses, conviver foi natural. Dividiam as tarefas, revezavam as compras, trocavam piadas. Dormiam em quartos separados, mas os dias se misturavam. A convivência criou um código mudo, gestos, olhares, hábitos. O som da bola de basquete quicando no corredor se misturava ao risco do grafite no papel. Tudo isso construiu um tipo de paz. Até aquela noite. Foi depois de um treino longo. Os amigos já tinham ido embora. Rafael ficou escorado no batente da porta enquanto Tiago lavava garrafas reutilizáveis. A luz da cozinha era amarelada, cansada. Foi aí que ele perguntou. Sem aviso. Sem risos. Como é o gosto de um garoto? Tiago não respondeu de imediato. Parou. A água escorrendo da garrafa abafava os segundos. Virou-se devagar, mas o rosto de Rafael não trazia zombaria. Era curiosidade nua, sem malícia. Uma dúvida atirada ao vento, e mesmo assim, carregada de dinamite. Tiago apenas disse que ele estava perguntando para a pessoa errada. Tentou rir, fingir leveza. Mas por dentro, algo apertou. Nos dias seguintes, nada foi dito. Mas tudo havia mudado. O espaço entre eles já não era neutro. Cada esbarrão no corredor, cada risada em vídeos compartilhados, carregava uma vibração nova, estranha, desconfortável. Tiago começou a prestar atenção demais. No suor que escorria do pescoço de Rafael ao voltar do treino. Na forma como ele se jogava no sofá. No barulho que fazia ao abrir uma cerveja. Coisas que antes passavam despercebidas agora se tornavam ruído alto, como se seu corpo tivesse começado a perceber o que sua mente ainda negava. A pergunta não era só uma brincadeira. Ela ecoava. Implodia silenciosamente. E, o pior, Rafael agia como se nada tivesse sido dito. Continuava com as piadas, com o jeito largado, com a proximidade física inconsciente. Mas Tiago via as rachaduras. Os olhares demorados, o silêncio entre frases, o jeito como ele evitava comentar qualquer coisa sobre aquela noite. Em uma tarde de sábado, quando a chuva castigava as janelas do apartamento, Rafael voltou do treino encharcado. A camiseta colada no corpo delineava mais do que devia, e Tiago desviou o olhar tarde demais. O coração já tinha acelerado. Quando Rafael tirou a camiseta com um movimento impensado e jogou-a sobre a cadeira, não notou o impacto que causava. Mas Tiago sim. Sentiu as linhas do seu desenho se perderem. As mãos tremendo em torno do lápis. Aquilo não era mais convivência inocente. Eles passaram a viver em torno de um segredo que nunca foi dito em voz alta. E isso era o mais perigoso. Não havia briga, não havia discussão. Apenas a presença sufocante de algo que existia entre os dois, cada vez mais impossível de ignorar. E então veio a segunda pergunta. Outro sábado. A mesma sala. Uma cerveja aberta, um filme passando sem atenção. Rafael virou o rosto, fixou os olhos em Tiago e, sem desviar, disse: Você nunca me respondeu. Tiago fingiu não entender.
Mas a tensão no ar era densa demais para se fingir inocência. Aquele olhar não era mais de brincadeira. Era fome. Era dúvida tentando se transformar em certeza. E Tiago, mesmo hesitante, sabia que não podia fugir para sempre. Algumas coisas não se explicam. Elas precisam ser vividas. E naquela noite, sem promessas, sem certezas, apenas com os corações pulsando alto demais, algo entre eles mudou de vez. O beijo aconteceu. Rápido. Intenso. Confuso. E depois, nada. Nenhuma conversa, nenhum comentário. Apenas silêncio. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo, se vestiu como sempre e saiu para o treino sem dizer muito. Como se a noite anterior tivesse sido um lapso, um devaneio embriagado que não merecia ser lembrado. Tiago permaneceu sentado à mesa por longos minutos, esperando algum sinal. Mas só encontrou o barulho da porta se fechando atrás dele. Durante dias, a rotina continuou, mas tudo estava desalinhado. Rafael falava sobre jogos, sobre colegas, sobre qualquer coisa que não envolvesse o que realmente importava. Tiago ouvia, respondia com frases curtas, tentando parecer indiferente. Mas o corpo traía, olhos que desviavam tarde demais, respiração que acelerava ao menor toque, dedos que se fechavam em punhos contra a ansiedade. O silêncio entre eles, antes confortável, virou uma parede invisível. Estavam sempre perto, mas distantes. A sala compartilhada se tornou território neutro, cada um ocupando cantos opostos, como se qualquer proximidade pudesse reacender algo que ambos fingiam não lembrar. Tiago tentou se convencer de que não significava nada. Que talvez tivesse interpretado tudo errado. Mas não conseguia apagar a imagem de Rafael retribuindo o beijo, mesmo que por segundos. Nem o olhar que veio depois, carregado de algo que ele ainda não sabia nomear. E então vieram os pequenos gestos. Rafael hesitava antes de encostar. Evitava cruzar olhares por tempo demais. Mas também parecia observar Tiago quando achava que não estava sendo visto. Às vezes, ao chegar do treino, parava por alguns segundos na porta, como se pensasse em dizer algo, mas sempre acabava desviando e indo direto para o banho. Tiago, por sua vez, se afundou no curso. Passava horas em frente ao computador, tentando desenhar linhas perfeitas enquanto a mente revisitava uma única noite. Os desenhos viraram desculpa para não estar disponível, para evitar perguntas, para silenciar o que gritava por dentro. O que antes era fácil, dividir espaço, rir das mesmas besteiras, discutir sobre quem ia lavar a louça, agora era terreno minado. Tudo podia ser mal interpretado. Um elogio parecia provocação. Um toque no ombro se tornava confissão. Até o som da risada de Rafael incomodava. Não por existir, mas por não ser mais dirigida a ele. A tensão acumulava. Tiago notava os olhares demorados de Rafael quando achava que ninguém percebia. Sentia quando ele passava mais perto do que o necessário. Quando a respiração ficava presa no ar entre os dois. Era como um jogo sem regras, onde ambos fingiam não saber o placar, mas ninguém parava de jogar. Uma noite, com a TV ligada apenas por hábito, Tiago percebeu que Rafael não prestava atenção ao filme. Estava ali, mas ausente. Os olhos fixos em nada. As mãos inquietas. Tiago pensou em perguntar o que estava acontecendo. Em jogar tudo para fora. Mas algo o impediu. Talvez medo da resposta. Ou pior, do silêncio. O tempo passou assim. Cada dia acumulando mais não ditos. Rafael tentava preencher os espaços com risadas forçadas e comentários superficiais. Mas Tiago via através da fachada. E isso doía mais do que qualquer rejeição. Porque o silêncio que antes era abrigo agora era labirinto. Onde cada passo em falso poderia derrubar tudo. E mesmo sem palavras, Tiago entendia. Rafael estava perdido. Em negação.
e talvez com medo de descobrir que aquilo tudo não era só curiosidade passageira. Mas o que ele não sabia é que o silêncio também tem limite. E o de Tiago estava prestes a se romper. O beijo não foi planejado. Nenhum dos dois sabia como chegou até ali, apenas que chegou, e, por um instante, tudo pareceu inevitável. Rafael correspondeu. Com pressa, com força, como alguém faminto por respostas. Mas assim como se entregou, ele recuou. Levantou-se com os lábios ainda trêmulos, desviando o olhar como se aquilo pudesse apagar o que havia sentido. Não disse nada naquela noite. Só foi embora. Deixou Tiago sentado no sofá com o gosto da confusão grudado na boca. Nos dias seguintes, Rafael se trancou atrás de um escudo feito de rotina. Treinos dobrados, risadas mais altas, mensagens ignoradas. Reagia com impaciência a qualquer tentativa de aproximação, como se estar perto demais de Tiago fosse se aproximar demais de algo que ele tentava negar com todas as forças. Quando finalmente falou, as palavras cortaram mais do que qualquer silêncio. Disse que aquilo não significava nada, que não era gay, que tinha sido um momento, um erro. Disse com firmeza, mas os olhos tremiam. Tiago não respondeu. Apenas ouviu. Depois se afastou. Doeu, mas não surpreendeu. Ele sabia que Rafael não estava pronto. Mas também sabia que não poderia ficar parado esperando que alguém que mal se aceitava o aceitasse por completo. Tiago começou a voltar mais tarde para casa. Passava mais tempo no estúdio, nos cafés perto da faculdade, nos corredores onde podia existir sem a sombra constante de uma negação alheia. E foi em um desses espaços que surgiu Lucas, colega de curso, curioso, atento. A presença dele era leve. Um alívio, mesmo que provisório. Rafael notou. No início, fingiu que não. Mas cada vez que via Tiago rindo de algo que ele não tinha contado, ou andando ao lado de alguém que não era ele, sentia o corpo inteiro enrijecer. Dizia a si mesmo que era só incômodo, desconforto, qualquer coisa que não envolvesse sentimento. Mas não era. A constatação veio como um soco quando chegou em casa e encontrou Tiago e Lucas sentados juntos, os dois curvados sobre o mesmo caderno, rindo baixo, os rostos próximos demais. O sangue subiu antes que o pensamento pudesse controlar. Entrou com passos firmes, fazendo barulho suficiente para ser notado. Tiago se virou, surpreso. Apresentou Lucas com naturalidade, tentando manter o tom neutro. Mas Rafael mal olhou para o outro rapaz. Comentou, com desdém mal disfarçado, que estava tarde para visitas. Lucas entendeu o recado. Despediu-se rapidamente e saiu. O silêncio que ficou não era mais o mesmo de antes. Agora tinha raiva, mágoa e orgulho ferido. Tiago encarou. Quis saber o que tinha sido aquilo. Rafael desviou, disse que não era nada. Mas o olhar denunciava o contrário. Tiago insistiu. Quis entender por que Rafael se importava se, para ele, aquilo não significava nada. A resposta veio torta, entre dentes cerrados. Por que você estava rindo com ele como ria comigo? Tiago não soube se ria ou gritava. Tudo aquilo porque ele sorriu? Por que tentou seguir em frente? Rafael não soube explicar. Só sabia que doía. Ver. Imaginar. Sentir que o que era só deles agora era dividido com o outro. E foi nesse ponto que tudo colidiu. Tiago deixou claro que não era um fantasma esperando aprovação. Disse que não podia mais andar em círculos com alguém que negava o próprio reflexo. Que merecia mais do que um silêncio cheio de desejo e uma frase jogada no ar como armadura: eu não sou gay. Rafael tentou retrucar, mas as palavras engasgaram. Não porque fossem mentira, mas porque já não bastavam. O gosto do beijo ainda queimava na lembrança, e o ciúme, agora exposto, rasgava qualquer fachada. Ficaram frente a frente, cheios de tudo que nunca disseram. E,
Pela primeira vez, não havia espaço para fugir. A discussão não terminou com palavras. Terminou com portas batendo, olhos ardendo e o tipo de silêncio que não protege, apenas sufoca. Rafael saiu como sempre fazia, sem avisar, sem prometer voltar diferente. O som dos passos dele se afastando ecoou mais forte que qualquer grito. Nos dias seguintes, a ausência foi deliberada. Treinos dobrados. Horas no campus mesmo quando não havia nada para fazer. Mensagens não enviadas, chamadas recusadas. Tiago tentou não esperar. Tentou fingir que aquilo não importava mais. Mas tudo nele sabia que importava, mesmo quando dizia o contrário. A ausência de Rafael não deixava espaço para paz, apenas para lembranças. O beijo, o ciúme, as palavras ditas com raiva. Tiago se sentia partido entre o que viveu e o que não podia alcançar. Já não era sobre amor. Era sobre identidade, sobre o que cada um via, ou não, quando olhava para si mesmo. Enquanto Tiago evitava os mesmos lugares, Rafael se afundava nos treinos como se suor apagasse pensamento. Mas a cada bola arremessada, cada grito do técnico, uma parte dele gritava mais alto por dentro. Nada resolvia. Nada calava. Nem mesmo o corpo exausto depois da quadra. Foi numa dessas noites, depois de horas correndo sem destino, que Rafael parou diante da porta do quarto de Tiago. As luzes estavam acesas. Do outro lado, ele sabia, havia alguém que ainda doía. Alguém que merecia mais do que ele tinha sido capaz de dar até ali. A mão hesitou. Mas o corpo foi mais rápido que o medo. A porta se abriu sem cerimônia. Tiago ergueu os olhos, surpreso, o lápis ainda entre os dedos. Não houve tempo para perguntas. Rafael atravessou o quarto em passos decididos, os olhos intensos, a respiração descompassada como se tivesse corrido até ali. Quando parou diante dele, nada foi dito. Não precisava. O beijo veio seco, urgente, sem a suavidade de antes. Era um acerto de contas. Um pedido de desculpas sem palavras. Uma confissão feita com a boca. Tiago retribuiu com o mesmo desespero. A raiva, o desejo, a saudade, tudo explodindo num único gesto. Rafael não estava mais fugindo. As mãos buscavam onde antes hesitavam. O corpo se entregava como quem já não resistia. Tiago sentia cada toque como prova, ele estava ali. Presente. Quebrado, mas inteiro de um jeito novo. Quando se afastaram, o quarto parecia pequeno demais para conter o que havia sido rompido. Rafael olhava para o chão, o peito subindo rápido. Não pediu desculpas. Não tentou explicar. Apenas sentou ao lado, as mãos apoiadas nas coxas, como quem acabava de saltar de um penhasco. Tiago entendeu. O silêncio dessa vez não era negação. Era cansaço de lutar contra o que era óbvio. Ele não perguntou se aquilo mudava tudo. Não pediu promessas. Apenas encostou o ombro no dele, como quem diz, eu sei. A noite seguiu sem pressa. Nenhum dos dois falou. O corpo dizia o que a boca ainda não conseguia. Pela primeira vez, não era mais sobre rótulos ou medo. Era só sobre estar ali. Juntos. E isso bastava, por enquanto. O dia seguinte nasceu mais calmo. Não havia explicações. Nem promessas. Mas algo essencial havia mudado, Rafael não havia fugido. Tiago acordou com a respiração dele ainda próxima, como se o corpo não quisesse soltar o que a mente finalmente começava a aceitar. Rafael não disse nada. Apenas ficou ali, por minutos longos e densos, como alguém que sabia que estava no lugar certo, mas ainda não sabia como lidar com isso. Durante aquela manhã, os dois circularam pelo mesmo espaço com uma naturalidade forçada, mas funcional. O peso entre eles parecia diferente. Menos afiado, mais suportável. Havia hesitação, mas não mais fuga.
E, nisso, já existia uma forma de cuidado. Rafael não tentou justificar o que tinha acontecido. Também não pediu desculpas. Mas seus gestos estavam mais atentos. Quando passava por Tiago no corredor, parava por um segundo a mais. Quando falava, media as palavras. Não porque tivesse medo, mas porque, agora, entendia o impacto que carregavam. Tiago observava tudo em silêncio. Sabia que Rafael ainda travava batalhas internas. Sabia que ele talvez não tivesse as palavras certas, ou talvez não tivesse nenhuma ainda. Mas também sabia que aquele era um outro Rafael. O que voltava? O que ficava? O que já não fingia que não sentia? Lucas ainda aparecia nos corredores da faculdade, mas a presença dele não despertava mais a mesma reação em Rafael. Ele percebia o incômodo, claro, mas diferente de antes, não havia explosão. Apenas um incômodo quieto, quase resignado. A diferença agora era que Rafael sabia que não estava mais perdendo algo que nunca teve. Estava aprendendo a construir o que poderia ter. Algumas noites, eles dormiam no mesmo quarto. Não como amantes em urgência, mas como dois corpos que reconheciam no outro um espaço seguro. O silêncio voltará, mas com outro tom. Já não escondia. Aconchegava. Tiago respeitava os limites, mas não se retraía. Não cobrava avanços, apenas respondia aos pequenos sinais. Rafael, aos poucos, deixava escapar frases mais sinceras. Não usava rótulos. Não dizia nomes. Mas falava de sentimentos com a hesitação de quem pisa em solo novo. Tiago ouvia, acolhia, não pressionava. Sabia que amor também era isso, saber esperar sem exigir. O relacionamento dele se reescrevia em detalhes. Em mãos que se buscavam discretamente. Em olhares mais longos durante filmes esquecidos na tela. Em sorrisos trocados ao passar um café. A rotina voltou, sim, mas carregava agora outra espessura. O que antes era mecânico, agora tinha intenção. No fundo, Tiago sabia que aquele amor não precisava de anúncio. Cresceu onde ninguém viu, amadureceu no silêncio, sobreviveu ao medo. Rafael, por sua vez, já não tentava apagar o que sentia. Ainda não sabia como se definir, mas já não via nisso uma fraqueza. Começava a entender que talvez não precisasse de nome. Só de verdade. E a verdade era essa: ele queria estar com Tiago. Queria descobrir com ele o que viria depois. Queria, mesmo sem saber como dizer. Naquele novo começo, nenhum dos dois falava em futuro. Apenas estavam ali, reconstruindo o presente com cuidado. Sabiam que não era simples. Que o mundo fora do apartamento ainda traria dúvidas, julgamentos, medos. Mas também sabiam que, entre aquelas quatro paredes, tinham algo que nenhum medo tinha conseguido destruir. Na ausência de certezas, escolheram permanecer. E isso, por agora, era tudo o que precisavam.